Olá, meus queridos irmãos, vamos a mais um momento de fé com as mensagens reveladas do nosso Senhor Jesus Cristo. O título de hoje é O Senhor Jesus Cristo como um único caminho. Quando a gente observa esse título, esse tema, de imediato a gente já começa a fazer algumas reflexões, mas mesmo assim é preciso que a gente aprofunde um pouco mais, aprofunde sobre esse entendimento. O que seria de fato esse caminho que é aqui apontado no título? Então é sobre isso, é sobre essa perspectiva, sobre essa via única que a gente vai falar um pouco na mensagem de hoje. E eu quero, inclusive, de antemão, destacar algumas palavras que estão contidas nessa mensagem para que a gente já possa prestar atenção no que Jesus quer nos dizer com essa mensagem. A primeira palavra que eu quero destacar é a palavra amor, que vai aparecer aqui na mensagem. A segunda palavra que eu quero destacar com vocês é a palavra luz. Então, amor e luz. E a terceira palavra que eu também quero destacar é a palavra misericórdia. Então, vamos observar mais uma vez o que é que o título diz, né? Jesus Cristo como um único caminho. Eu destaquei 3 palavras. Seria esse o único caminho: o caminho do amor, o caminho da luz e o caminho da misericórdia. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Eu quero iniciar a mensagem dizendo exatamente, apontando exatamente para esses 3 pontos. Então, prestemos todos atenção sobre essas questões que iremos hoje revelar, apontar, dizer e conversar com vocês. Então, diz assim o início da mensagem: não existe mal que não seja quebrado pelo amor de Cristo. Então, não existe mal que não seja quebrado pelo amor de Cristo. Observando o que aqui está sendo dito nesse início, nesse começo, diz então o seguinte, que mesmo que você, então, observando o que foi dito aqui nesse início da mensagem, a gente já começa a perceber alguns pontos que deveríamos prestar atenção sobre aquela ideia de Jesus Cristo ser o único caminho. Veja, primeiro a palavra mal aparece aí, né? A palavra mal. Porque, de fato, o mundo, as pessoas, de algum modo, estão sendo atingidas por esse mal. E aí é preciso prestar atenção de que, no momento em que esse mal nos atinge, a gente tem que procurar um caminho, a gente tem que procurar uma saída. A gente não pode viver e conviver com aquele mal. Então, lá no título diz, Jesus é o caminho. Então, se Jesus Cristo é o caminho, para quê? Para combater esse mal, para sair desse mal. E diz mais, né? Com o seu amor. É o amor de Cristo que vai nos proteger. Então, será mesmo, raciocinem comigo, pensem comigo, será mesmo possível o mal permanecer em nossas vidas? Será mesmo possível o mal continuar em nossas vidas e a gente querendo esse mal, se de fato, se de verdade, a gente tiver com o amor de Cristo dentro de nós? Será possível que esse mal irá conviver junto com esse amor de Cristo? Acho muito difícil. Então, o caminho, a via a que irá seguir é justamente essa, me parece ser essa. Quando aparecer o mal em sua vida, quando esse mal de alguma forma lhe atingir, ou atingir as pessoas da sua família, as pessoas que você gosta, os seus amigos, aquelas pessoas que realmente faz parte da sua vida, entenda e fale para eles que um dos caminhos, ou o único caminho aqui no caso, né? O único caminho a seguir de verdade é aquele caminho apontado por Jesus. E que caminho é esse? O amor. Então esse é o primeiro ponto, e eu chamava a atenção lá no começo
da primeira palavra. A primeira palavra, então, é o amor de Cristo. Então ele continua assim: nada penetrará em sua alma, em sua vida, se você fizer Jesus de escudo. Então é justamente aquilo que já falávamos, né? Jesus Cristo é o único caminho e o amor de Jesus Cristo é o que vai nos proteger. Então entenda que o escudo aqui nesse caso é justamente o escudo que é Jesus Cristo, no caso, o único. Entendam então aqui que o escudo aqui falado, a palavra escudo, é de fato o amor. O amor que Jesus Cristo tem por nós e que a gente tem por Jesus Cristo é o que vai nos proteger. Então, não existe mal que nos penetre, não existe mal que faça, né, algum sentido dentro da gente quando a gente faz desse amor de Cristo, desse Jesus Cristo como escudo. Então esse mal, a tendência dele é não nos atingir, ou se de alguma forma atingiu, que ele, no caso, seja dissipado por esse escudo, por esse amor de Jesus Cristo. Então ele continua: Jesus, ele é a bondade para todas as nossas aflições. Mesmo que exista algum mal, mesmo que exista algum momento de dificuldade, Jesus Cristo, na sua bondade, irá nos proteger, irá nos socorrer, irá fazer com que esse mal venha a desaparecer em definitivo da nossa vida. Por quê? Porque ele é bondade. Então as aflições tendem a não mais existir. Não pode existir forças do mal que tenham condições de superar a luz do Senhor Jesus. Então, de novo, né, as forças do mal. Não existem forças do mal que tenham condições de superar a luz do Senhor Jesus. E é isso que a gente já vem pontuando, né? Se você tiver Jesus Cristo dentro de você, contrito com esse amor, com essa força, que é uma força esplendorosa, é a maior força existente do universo, não tem como esse mal invadir você, invadir a sua vida, invadir sua família. Não tem como, porque dentro de você existirá amor, e esse amor é luz, é a luz do próprio Senhor Jesus Cristo. Ao você se apegar a esse amor, se apegar a essa luz, esse mal não conseguirá superar essa força, não conseguirá superar essa luz, não conseguirá superar esse amor. E, consequentemente, se ele não consegue, então também não consegue lhe atingir. E continuando, diz ainda mais: não existe magia feita pelos homens que não seja destruída pela magnificência do poder misericordioso do Senhor Jesus. Então, quando fala no ponto aqui magia, é claro que essa palavra é profunda e nos remete a várias interpretações, mas eu entendo que, no caso, pode ser a questão, por exemplo, da inveja, da ambição e até mesmo, né, aquele desejo, aquela vontade, às vezes, de nos fazer mal de alguma forma. Então, se existir algum mistério, se existir alguma magia, se existir alguma força, algo de mal que possa nos atingir por meio dessa má fé, dessa má vontade de alguns homens, tenha certeza que se você tiver a luz do Senhor Jesus, se você tiver o amor do Senhor Jesus dentro de você como escudo, como barreira, esse mal, enquanto magia, enquanto mistério, enquanto energia negativa, enquanto força negativa, não irá de forma alguma lhe atingir. Pode ter certeza que esse mal você não sofrerá, que esse mal você não sofrerá, que essa força do maligno você não sofrerá, que essa força maldita que às vezes vem de alguns homens, e isso é extremamente possível, né?
você também não será atingido. Portanto, a magnificência do Senhor Jesus é muito maior. A força do Senhor Jesus, a energia, a luz, o amor de Jesus Cristo é muito maior do que essas forças malignas. E a mensagem ainda diz: não se engane pelas forças maliciosas da humanidade pervertida. São ungidas pelo poder do espírito do mal, do maligno. E a gente sabe disso, né? Que muitas das ações, muitas das atitudes, muitos pensamentos, muitos desejos de algumas pessoas, às vezes não é propriamente dessa pessoa, mas estão comunados, né? Estão unidos com outras forças. E às vezes é justamente isso que ocorre, atinge essas pessoas e essas pessoas de alguma maneira também tendem a querer nos atingir com essas forças malignas. Mas se você tiver mais uma vez, né, com Jesus, com a força do Senhor Jesus, não tem magia, não tem força, não tem energia do mal que possa de fato superar esse esplendor, essa força, essa magia do Senhor Jesus. Então, é isso exatamente o que diz. Não se engane, essas forças são ungidas pelo maligno, né? Pelas forças do mal. Mas Jesus Cristo, como escudo, irá nos proteger, fará com que esse mal não nos penetre. Então, para concluir, diz assim a mensagem: mesmo aquele que estiver morto, viverá. Mesmo aquele que perecer na lama do maldito, será resgatado pelo amor misericordioso de Jesus Cristo. Então é a terceira palavra, o fechamento justamente dessa mensagem. Veja, mesmo aquele que estiver morto, morto pode ser no sentido literal, no sentido que morreu de fato e não está mais nesse plano terreno, está em outro plano. E aí, se mesmo nesse outro plano ele tiver essa fé, essa crença, esse apego a Jesus, essa força de Jesus, essa luz, esse amor de Jesus, essa pessoa, mesmo em outro plano, não morrerá. Ele encontrará justamente esse amor e essa luz e viverá eternamente no esplendor do Jesus, no esplendor de Deus, de Deus Pai. Então, esse é um dos pontos, é uma das possibilidades da nossa interpretação. Mas também existem pessoas mortas vivas, entre aspas, né? Porque algumas pessoas, mesmo estando nesse plano, mesmo ainda estando com um corpo, mesmo estando nessa condição da vida terrena, essas pessoas se deixam abater pelo mal, se deixam abater por magias malignas, por forças malignas, por energias que advêm justamente desse mal. E aí, quando isso ocorre, muito provavelmente essas pessoas irão se abalar, irão ficar de fato mortas, irão conviver no mundo, estarão no mundo, mas de uma maneira morta. Então é preciso que essas pessoas, de alguma maneira, comecem a deixar entrar essa luz do Senhor Jesus. Comece a deixar entrar esse amor de Jesus em suas vidas, para que as coisas se transformem, para que as coisas mudem, para que essa energia, esse vigor pela fé, esse vigor pela crença, esse vigor pela força de Jesus, pela força do Senhor Jesus, possa resgatá-lo, possa tirá-lo dessa condição de uma morte em vida, de morrer em vida. Então é preciso que tenha isso em mente para que as coisas se renovem, para que a vida seja renovada. E o outro ponto é justamente aquele outro ponto, né? Mesmo que essa pessoa esteja perecendo, ou seja, morrendo na lama do maldito, é preciso que também ele entenda que Jesus em algum momento vai estender a mão e vai resgatá-lo, vai tirar dessa lama, vai puxar essa pessoa dessa lama. E ele vai fazer isso com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com a sua piedade.
porque muitas vezes as pessoas estão nessa lama acreditando que elas são ruins, que elas são pecadoras, que elas estão sujas, acho que a analogia é justamente essa, né? Achando que elas não têm mais salvação, não têm mais escapatória, que deveriam ficar mesmo ali na lama, perecendo. Mas Jesus, ele é amor, ele é luz, ele é o caminho, como foi dito aqui na mensagem. E ele pode, mesmo assim, resgatá-lo. Ele pode tirar você dessa lama. Ele pode puxar você pela mão e trazer para uma vida nova, uma vida renovada, uma vida onde não mais existe essa lama, onde não mais essa pessoa seja uma morta-viva, onde essa pessoa consiga encontrar, inclusive, a verdade da vida eterna, da vida junto ao Senhor Jesus Cristo. E é nesse sentido que a gente entende que Jesus Cristo quer nos dizer quando fala de que mesmo aqueles que estiverem mortos, viverá. E mesmo aqueles que estiverem na lama do maldito, serão resgatados com a sua misericórdia. É exatamente nesse sentido que a gente tem que acreditar, que a gente tem que entender que todos têm condições da salvação, que têm a possibilidade da salvação. Para isso, é preciso que no momento em que você estiver nessa lama, que você estiver sendo atingido por esse mal, que você segure na mão do Senhor Jesus, para que Ele possa lhe resgatar para uma vida nova, resgatar para uma vida sem falhas, sem erros, sem pecados, que você possa se limpar dessa lama, que você possa ser revigorado, que você possa renascer com o Senhor Jesus. Então é nesse sentido que a mensagem de hoje quer nos apontar, né, com aquelas 3 palavras que eu citei no começo, né? Amor, luz e misericórdia. É com essas 3 palavras que você encontrará o único caminho para a sua salvação, o único caminho para a sua redenção, o único caminho que é justamente nos braços do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa realmente ser esse ser que venha a lhe trazer todas as bênçãos, toda uma vida de luz, de paz, de amor com você mesmo e também com os outros. Então era isso, essa é mais uma mensagem, espero de novo, né, que possa lhe ajudar de alguma maneira, que faça com que você reflita e faça com que você entenda que Ele, de fato, Jesus Cristo, é o único caminho. Até a próxima, se Deus e o Jesus Cristo quiser. Abraço e até mais. Olá a todos. Hoje nós estamos começando mais uma leitura e hoje eu venho trazendo aqui a leitura da Bíblia que está localizada na Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 a 18. É chamada a leitura de A Armadura do Cristão, muito conhecida por todos como Armadura de Deus, que vem aqui escrita por Paulo para trazer um tipo de tratado teológico do comportamento humano e de como nós temos que pedir a proteção a Deus em todas as nossas adversidades, confiando sempre nele. Então a leitura diz assim: A armadura do cristão. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus e que Ele lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça
e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito Santo. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Uma bela leitura.